Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. A minha tradução é bem atualizada, mas o sentido é o mesmo. Então eu gostaria que você acompanhasse a leitura, por favor. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Suas instruções foram estas: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Agora vão e lembrem-se que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. E saibam disto: o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos: quem aceita sua mensagem também me aceita. E quem rejeita vocês também me rejeita. E quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Quando os 70 voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrai-vos, porque os seus nomes estão registrados nos céus. Podeis assentar. Muito obrigado. Queridos, eu quero expressar a minha gratidão, porque temos amigos aqui e é bom revê-los. Sueli Lima, o Israel, Marcelo Dias, Fabiana. E minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, que como sempre é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Nós, através de nossa veste da cor da gravata, vestido da Luana, ela pediu para eu falar às irmãs: se cuidem, se cuidem. Por 3 anos consecutivos, no mês de outubro, especificamente dia 17, a Luana fez cirurgias. Algumas por atraso em consultar, outras porque Deus permitiu, e outra Deus mudou o diagnóstico. O médico disse: é maligno, e Jesus alterou tudo, e depois o médico disse: não sei o que aconteceu, não é o meu primeiro diagnóstico. A primeira pergunta que Eliseu mandou Geazi fazer àquela mulher em 2 Reis capítulo 4 foi: vai bem contigo? A segunda pergunta foi: vai bem com teu marido? A terceira pergunta foi: vai bem com teu filho? Primeiro você,
Você se cuida para provar que ama. Você não cuida dos outros abrindo mão de você para provar que ama. Você ama os outros, minha irmã, quando você cuida de si mesma. Então não fique esperando Deus fazer milagres, porque ainda que nem toda providência seja milagrosa, o que importa é que toda providência é divina. Então Deus pode te curar através de um médico, através de um remédio. Tudo é graça, tudo é para a glória de Deus. E um dos defeitos das virgens tolas foi que elas deixaram para depois o que deveria ser feito antes. O noivo chegou e a Bíblia diz que elas foram comprar o azeite, então elas sabiam onde comprar. A Bíblia diz que elas foram comprar o azeite, então elas tinham dinheiro para pagar pelo azeite. Mas elas procrastinaram, deixaram para depois o que já deveria ter sido resolvido. Então, se cuidem, minhas irmãs. Vocês são protótipos de Deus na terra. Assim como Deus cuida, as mulheres são exemplo de cuidado na terra. E para você continuar cumprindo essa missão, você precisa cuidar de si mesma a cada vez mais. Amém? Ficou bom, amor? Louvar a Deus pelo Eliseu filho, né, amor? Hã? Ele tá de rosa também? É só nesse dia que ele vai usar rosa, tá, amor? Queridos, nós estamos diante de um texto missionário, porque estamos em um evento missionário. Eu digo evento porque é externamente alcançável, vai além do culto, vai além da nossa reunião. Então, não tem como. Quantos dias esse congresso, pastor? 8 dias. Não tem como você participar 12 cultos, 8 dias de congresso, e você não sair daqui consciente, pelo menos, do que é missão. E quem sai consciente do que é missão, eu tenho plena certeza absoluta, sem medo de errar, que você também sai com consciência da sua chamada. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, Jesus está enviando 70 dos que lhe seguiam, de 2 em 2, para que mais cidades fossem alcançadas. E quando eles obedecem após ouvir as instruções, tem resultado. Nós pentecostais somos criticados pelas nossas manifestações, no louvor, na palavra, ou até contando testemunhos. Mas o que a gente não esquece é que só reconhece o valor da gratidão quem não esquece de onde Deus lhe arrancou. Então eu não posso criticar seu modo de adorar se eu não sei de onde você saiu. E eles vêm com muita empolgação. Senhor, está escrito que eles vieram exultando, regozijando, com alegria. Até os demônios nos submetem. Por que a expressão até os demônios? Porque desobediência é coisa de demônio. E eles são rebeldes. Eles são desobedientes. Então isso é assustador. Até os demônios se nos submetem pelo seu nome, pela sua autoridade. Perceba que eles não dizem pela autoridade deles. Eles disseram pela sua autoridade, em seu nome. A expressão os demônios se submetem a nós pelo seu nome eles reconhecem que ao repreendermos é como se fosse o próprio Senhor falando e repreendendo-os, porque você nunca pode usar o nome de Jesus para falar o que Jesus não falaria. Você não pode usar o nome de Jesus para fazer o que Jesus nunca faria. Você não pode orar em nome de Jesus pedindo aquilo que Jesus nunca quer falar, não, né? Pediria. Então isso é orar em nome de Jesus. Tem um mercadinho na esquina da minha casa. Se eu disser a alguém, pega lá um sabão em pó para mim, pastor Eliseu mandou pegar um sabão em pó, tá bom, tá aqui. Pega lá uma Coca-Cola, pastor Eliseu mandou pedir uma Coca-Cola, tá aqui. De repente essa pessoa chega lá e diz, pastor Eliseu pediu uma 51. A moça vai dizer, pastor Eliseu, não. Por quê? Ele não pediria isso. Então você não pode pedir em meu nome aquilo que eu não pediria.
Então orar em nome de Jesus não é uma varinha mágica de conseguir o que você quiser. Orar em nome de Jesus é se submeter ao caráter de Cristo e saber se Cristo pediria o que você está pedindo. Então eles dizem aos demônios: em nome de Jesus saiam. E os demônios dizem: Jesus expulsa nós, e o que eles estão fazendo Jesus faria. Então é melhor a gente vazar. Então eles voltam e testemunham. Que lindo, eles vão e vêm. Eles têm o endereço, mas eles têm um ponto de apoio. Eles têm o envio, mas eles têm eles sentem a obrigatoriedade de voltar e prestar contas. Eles precisam trazer o relatório. Então eles voltam com alegria e regozijo, dizendo: até os demônios se nos submetem ao seu nome. Aí Jesus diz: legal, se alegrem com isso não. Aí você diria: pastor frio, hein? Eu vou fazer a obra missionária, eu chego empolgado, dizendo que até os capetas eu consegui expulsar. Aí ele diz: se alegra com isso não? Jesus transfere a alegria que está no coração dos discípulos para uma alegria superior. E é aí que ele conclui o texto dizendo: alegrai-vos, porque o vosso nome está registrado no céu.